Começando aqui mais uma revisão, hoje dia 17 de julho, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Então, falando aqui em relação ao dólar primeiro, até distrair aqui que eu ia falar. A semana tá começando de uma forma bem... Na verdade, começando não, já tá mais agora pro fim, né? Quinta e sexta, tá bem chata. Semana passada foi chata, essa semana tá sendo horrível, sem correlação, tudo estranho, range curto. Uma bagunça esses dois aqui. Então, falando em relação ao dólar setup do Renko aqui de coloração, que a gente teve, eu não fiz nada no dólar, tá? A primeira cor do dia a gente não faz nada, quando trocou para venda já estopou. E aí essa compra aqui teria andado uns 27 pontos, sensacional, eu não fiz. Essa venda andou só uns 8, compra estopou. A venda aqui chegou a andar uns 10 pontinhos. A compra aqui chegou a andar uns 19, essa venda já achei ruim. E aí já era o fim do dia. Então assim, deu uma outra oportunidade aqui, mas eu não peguei nenhuma. Cheguei infelizmente depois de 10h30, esperei o à vista abrir, porque eu tô reparando que tá muito... assim, sem correlação, e parece que eu preciso do à vista, pelo menos, para ter uma garantia de qual movimento que deve seguir o índice e dólar, e mesmo assim ainda está confuso. Então, graficamente falando, o que nós tínhamos aqui do dólar, né? O dólar segue, deixa eu mostrar aqui, na verdade segue não, tinha rompido, tá? Esse canal de alta, mas essa região desse caixote fúcsia estava respeitando como resistência. E aí hoje abriu em torno da média 200, isso aqui é uma complicação, porque operar em torno da 200 é um porre. Primeiro movimento do dia estava esticado, não vejo aqui situação para reversão, muito próximo das médias. Acabou fazendo um pullback agressivo, infelizmente isso aqui não é um gatilho, tá? Muito importante ressaltar, porque aqui acabou sendo um pullback agressivo e também tem a questão de 9 VWAP. Então não vejo como um bom gatilho de compra, infelizmente. Mas acabou indo, é um caso que acabou dando certo esse movimento de alta. Chegou de forma esticada, aqui eu já estava na frente do pregão. E aí nessa região aqui mesmo que estava esticada, a única coisa que eu tenho de confluência aqui é mais a price action, região de resistência. E nem teve bom gatilho para entrar na venda, tá? Teve doji aqui, então nem teve gatilho para fazer reversão. O movimento estava muito perigoso, não estava tendo correlação boa com o índice. Então aqui o dólar poderia seguir subindo, ignorar qualquer fator de correção aqui. O movimento faz um pullback. Quando deu esse pullback, aí que eu fiz? Eu plotei ordem de compra acima desse candle. Não pegou. Não pegou porque aqui estava com cara do quê? Por que eu estava querendo colocar compra aqui? Porque aqui nós tínhamos uma região então de fundo, essa região aqui de topo era um mercado meio lateral. Essa região já tinha sido testada, né? Então poderia ser um pullback aqui para fazer uma pré-tendência, romper e subir. Nós tínhamos espaço para subir. Só que nem chegou a acionar, então fiquei de fora, não fiz nada, e se eu tivesse operado pelo fechamento da barra eu teria estopado. Então acabou não acionando minha ordem, então não faço nada e fez outro pullback. Esse pullback aqui é inoperável. Quando começou a subir, tentando renovar a máxima do dia, eu até comentei assim, nossa, que sacanagem, né? Tipo, deu oportunidade cá atrás, não acionou e agora vai, mas nem acabou indo também. Então trollou também esse topo. Essa região aqui ficou travada. 9,20 até cruzaram para baixo, até vi esse candle aqui, mas nem cheguei a comentar na hora, porque era região de retração do dia e VWAP, importante para pensar em venda, tá? E aí trava forte. O movimento realmente travou e ficou como se fosse numa pequena lateralidade aqui, até que conseguiu romper, mas vejam que nenhum pullback interessante para continuar o movimento de alta. E aí a 9 e a 20 cruzaram de novo e ficou travada aqui, e aí começou barras muito pequenas, né? Bem pequenas na verdade. Baixa intensidade, volume fraco, até o fim do dia, e dojis aqui aparecendo, formando aqui então pra gente um outro canal, já um canal intraday aqui. Então assim, subiu, rompeu essa região do fúcsia aqui, né, cor fúcsia, só que subindo, caindo, travado, horrível. Então, sinceramente, bem ruim, mais um dia aí bem difícil de analisar. Então, se for ver, marcando price action puro, tendência no dia, né, teve início do dia, depois a gente não teve mais tendência, tá? Não teve, mas se for desenhar aqui, price action simples. Então, esse movimento aqui já foi completamente complicado, travado aqui. Então, não cheguei a fazer nada no dólar. E aí, o índice aqui, e que a gente teve? O índice eu cheguei a fazer a operação, pegou proteção. Aqui, vamos falar em relação ao Renko primeiro, estava esquecendo, peraí. Renko.
O Renko é o índice, mais uma vez, aí com muita, assim, na verdade, muito não, pouca troca de cor. O dólar tá tendo mais que índice, e isso não é normal. Aqui a primeira cor do dia foi de venda, quando trocou para compra, estopou, venda estopou, compra estopou. Então, assim, já começou um caos no início do dia. E aí depois deu essa vendazinha aqui de uns 240 pontos mais ou menos. E aí essa troca de cor aqui de compra chegou a andar uns 390, até interessante. Essa venda aqui chegou a uns 180 mais ou menos. Essa compra aqui uns 350. Então a gente vê que não estava dando muita variação, não estava criando uma tendência tão forte. Aqui, esse movimento 350 pontos, 1 hora para 350 pontos? Nossa Senhora! Essa venda aqui chegou a andar uns 160, 160 pontos, andou em 45 minutos. E aí começou depois ruídos e o mercado ficou completamente travado. A operação que eu fiz foi de gráfico de candle. Tava toda ansiosa, achando que, nossa, vai ficar bonitinho, depois de muito tempo. Mais um dia não foi. Tá muito travado, o volume tá muito fraco. Talvez seja pela questão também de julho ser um mês com volume reduzido, né? Mês de férias nos Estados Unidos, o volume tende a cair, não só aqui, mas lá fora também. E aí, graficamente falando, em relação ao índice que nós temos aqui, o macro, eu tinha marcado esse caixote fúcsia, tá? Com o movimento mais recente dessa alta aqui. Inclusive, eu vou tirar essa LT. E eu tenho esse grande canal de alta que está travando ainda essa LT inferior. E aí, ontem fechou aqui, em torno da média 200, sem tendência, um dia horrível, tá? Horrível. E aí hoje abre abaixo de todas as médias cruzando aqui. Eu posso pensar na situação do gap dinâmico com Fab Four e talvez o pullback de gap dinâmico. Olha, até posso, mas eu ia ficar nem ia passar nem Wi-Fi. Movimento bem ruim no macro, indicando uma possível lateralidade. Já até comentei isso, de possível lateralidade começando. Por quê? Esse canal aqui, ao invés de romper com tendência, está começando a romper de lado. E aí começa a ficar uma possível lateralidade aqui. Realmente está, né? Agora confirmado. E aqui no 2 minutos, se eu pensasse em Fab Four, o 2 minutos nem teria acionado. Teve muita rejeição também. Pensar em pullback de venda aqui, não teve um bom gatilho aqui pelo 2 minutos também, olhando as médias dos dois. Pelo 5 não tinha pullback também. Então nem deu oportunidade. VWAP, setup de VWAP, eu teria que pensar mais em compra, né? Porque a 200 está lá para cima, não é para venda. Também não deu setup de VWAP. Reversão, posso até pensar, mas o movimento começou a cair aqui em forma de uma mini deriva. Dava para ver bem mais claramente isso no 2 minutos. Fez pullback, não conseguiu dar sequência do movimento de baixa, voltou pro back agressivo na 20, sem nenhum critério de venda. 9 VWAP nem tinha cruzado também. O movimento aqui foi tão feio que até a 9 encurvou para cima. E aí deu esse movimento aqui com a abertura do nosso à vista, só que respeitou esse fundo. Esse fundo aqui não tem critério, infelizmente, para reversão. Trollou geral, o movimento voltou tudo. Aqui tinha muita trava, tinha ajuste, tinha retração de Fibogap, tinha máximo do dia, média de 200, um tanto de coisa aqui. E aí de início tentou travar. Fez aqui esse movimento que particularmente eu não vejo nada nem pro price action. E aí renovou máxima, fechou gap nessa barra aqui. Eu vou comprar nessa barra? Não tem sentido nenhum, tá? Eu comprar aqui em torno dessas médias, essas demais aqui sem tendência. O movimento volta, acaba rompendo esse fundo aqui. Voltou até forte. E aqui eu tava até comentando, será que é alargamento, né? 3 toques de topo, nós temos aqui de fundo também, possível alargamento aqui já acontecendo. E tentando romper ou respeitando essa LT desse canal de alta macro. E aí o movimento começou a subir, começou a se afastar da média 200, a 9 passou pela média 200. E aqui, esse topozinho chegou a beliscar essa região que nós temos aqui de liquidez, de topo, da lateralidade, né, que já estava se formando aqui. E aí nós temos o setup da questão da pré-tendência de pullback, que geralmente tende a andar. E aqui eu fiz a compra nessa barra aqui 37. O movimento tava dando cara que ia, beliscou, testou a região, começou a testar a liquidez. Eu tenho um caixote aqui azul. Por quê? O que é azul aqui? O azul é porque nós temos aqui uma região que no Ibov, inclusive, é próximo de 130 mil pontos, que até agora o Ibov não tocou, tá? Então, não chegou no 130 o Ibov. O futuro, sim. Não conseguiu passar. Voltou forte, pegou minha proteção. O movimento aqui já azedou tudo depois. As médias começaram a ficar de novo sem uma tendência clara, voltou para a média 200. E aí no dia acabou confirmando aqui pra gente
até o fim do dia praticamente, que nós tínhamos aqui uma região de topo, tinha mais ou menos um canal aqui também, e reparem um detalhe, dólar e índice fazendo o mesmo movimento. A única coisa que muda aqui é a inclinação, talvez está mais inclinado para cima, o índice está mais inclinado um pouco para baixo, mas os dois aqui fizeram o mesmo movimento, principalmente na parte da tarde, então não teve correlação, e dias assim são maravilhosos, né? Maravilhosos. Então, a gente teve aqui o dólar até subindo bem em relação à variação, porque o canal do dólar estava mais inclinado para cima do que do índice. O índice acabou fechando no 0 a 0, só que a gente tem que olhar o Ibov, né? O Ibov fechou positivo, então, mais um dia aí, Ibov e dólar positivo. E aí, falando da grade de cotação, que eu estava comentando durante o pregão, que não está fazendo muito sentido, o que nós tínhamos hoje? DIs aqui, alguns até acima de 1%, mas DIs geralmente forte, né, para cima, tende a puxar dólar para cima, que realmente puxou, e índice para baixo, e o índice não caiu. De ação, estava puxando aqui, Petro e FNC no geral acabou puxando o índice, só que a Vale na outra ponta puxou bem também. O IMAT aqui no 0 a 0, né, índice de materiais básicos. O resto, particularmente, ficou nesse 0 a 0, essa lerdeza aí, esse movimento horrível. E lá fora também não estava ajudando, não estava tendo correlação nenhuma, porque nós estávamos tendo um movimento muito forte de queda do S&P. Deixa eu mostrar aqui nos 5 minutos, antes de mostrar o diário. No início, então, do pregão, olha a queda do S&P aqui. Então, estava caindo na parte da manhã, olha a parte da madrugada, 4 horas da manhã, caindo e caindo e caindo. Caindo forte, mas não era só o S&P. Lá fora também o dólar estava caindo. Olha isso aqui na parte da madrugada e depois ficou travado. Então, tanto o dólar quanto o S&P caíram lá fora. E aqui aconteceu o quê? Dólar para cima, olha isso. E índice praticamente fechou positivo. Então, não teve sentido nenhum o movimento de hoje. E aí, falando do diário aqui, o que nós tivemos? O S&P, então, acabou fazendo um movimento até forte, a barra de hoje. Deixa eu aproximar aqui. E outra, o volume, atenção, um dos maiores volumes aqui desde maio. E aí o volume aqui expressivo nessa região, afastado da média 20. E o setor de tecnologia puxando de novo a queda. Olha o Nasdaq hoje, chegou a quebrar a média de 20. S&P não fez isso, o Nasdaq fez. Então o setor de tecnologia aqui sentiu e o S&P só não caiu mais porque outros setores ajudaram. E detalhe, olha o Dow Jones, rompendo máxima histórica. Dow Jones, lembrando, são as 30 maiores empresas, né? Então, assim, S&P são 500 e Dow Jones pega as 30 maiores. E aí, Dow Jones está subindo, Nasdaq despencou. Aqui, todos os três com volume muito expressivo. E aí, parece que é uma indicação de que talvez as coisas irão começar a reverter. O setor que antes poucas pessoas estavam, né, dando atenção, vai começar talvez a se valorizar. E o setor de tecnologia, que estava esse hype todo, vai talvez começar a corrigir. E detalhe, essa barra aqui do Nasdaq é uma barra forte, fechando bem afastado da média 20, apontando para baixo. A última vez que nós tivemos isso foi em abril desse ano, tá? Que acabou sendo um rompimento falso, voltou para cima. Então, atenção, porque aqui naquela época estava até próximo da média 200. Agora aqui se afastou demais. Então, será que a correção vai começar a acontecer? Então, a gente tem que olhar isso, porque Nasdaq puxou lá. E Nasdaq é setor de tecnologia. Então, será por isso que a gente não teve uma correlação? Por que a gente ia ter correlação se o que realmente puxou mais lá fora foi setor de tecnologia? E a gente não tem setor de tecnologia. Mas alguém comentou hoje na sala, tipo assim, vamos valorizar positivo, gente, é positivo. Pois é, só isso. Mas, enfim, é um dia um pouco estranho lá fora, mas se for pensar dessa questão de tecnologia, até tem sentido, né? Tem sentido isso. E aí o dólar, por que será que o dólar está caindo, né? Vamos supor, muita gente, muito investidor, colocou investimentos no setor de tecnologia. Se eles estão começando a realizar o lucro, e talvez tirando o investimento e indo para outro país, por exemplo, ainda mais com a hipótese que deve começar a redução de juros talvez em setembro, então a gente tem uma possível desvalorização do dólar. Então o dólar vem caindo bem nesses últimos dias aí, desde o final de junho, e hoje até fez uma barra muito forte. Então, o dólar lá fora caiu. Mas por que o dólar aqui subiu? Aqui o dólar subiu por interferência local, tá? Risco fiscal, fala de novo do presidente, foi mais coisas locais, não foi por muita interferência do lá fora, não. O nosso EWZ, o movimento hoje até foi de correção, mas tudo ok, tá travado esses últimos dias, bem travado, inclusive. Estava tendo um volume bem expressivo aqui nesse fundo, e agora esses últimos dias, volume muito fraco.
E aí, se a gente for ver em relação a que minério de ferro está travado, o petróleo importante, o petróleo, nossa, tá com cara de ombro, cabeça a ombro. Por enquanto não confirmado. Mas o que eu quero falar para vocês é o VIX, né? O VIX chegou a ficar bem positivo hoje, chegando aqui em região de resistência, chegou quase 10% de alta. Tá começando aqui uma tensão. Eu acho. Aqui, por que tá positivo? Lembrando, o VIX é porque, quando sobe assim, é porque as posições short de put, no caso aqui do S&P, aumentam, né? E aí, ou seja, mais apostas de queda do S&P e o VIX começa a subir, alertando que alguma coisa está acontecendo. Então, a gente teve um VIX positivo hoje, pode ter ajudado a questão do dólar ter subido aqui, só que não interferiu em nada o dólar lá fora, tá? O dólar lá fora realmente chegou a cair, ignorou o VIX aqui, uma coisa um pouco estranha. Os juros americanos seguem caindo e isso tem correlação muito com o dólar também, ó. Então, assim, a questão de prever que os juros vai reduzir torna-se menos atrativo o investimento nos Estados Unidos. E aí nós temos aqui queda tanto do dólar quanto dos juros americanos. E vem a questão também das eleições. Eu comentei, eu acho que no estudo semanal, não sei, alguma coisa sobre as questões das possíveis consequências da vitória do Trump, que pode aumentar o risco da dívida pública dos Estados Unidos. Então se torna um país, mesmo que não seja tão arriscado, comparando, por exemplo, ao Brasil, comparando a países assim com alta segurança de investimento, passa a ser menos seguro comparando a outros países, com essa dívida pública que só cresce, cresce, cresce. Então passa a ser menos interessante o investimento lá, ainda mais que a redução de juros deve acontecer a qualquer mês aí nos próximos meses. O ouro nosso aqui, ouro nosso, quem dera, renovou máxima aqui ontem, tá? Nem cheguei a reparar esse detalhe. Hoje renovou máxima de novo. Tá esticado. Isso também serve de alerta, né? Geralmente, quando o VIX está subindo, nós temos aqui queda das bolsas. A gente pode ter, talvez, situação de risco, de possível crise, possível pânico. E aí, algumas commodities, como o ouro, se tornam ativo de segurança. E NVIDIA hoje, nem preciso falar, olha a bonitinha aqui, querendo formar um topo duplo. E lá fora, o Price Action respeita muito. Se formar topo duplo aqui, ela está puxando muito o Nasdaq, tá? E ela talvez vai voltar a patamares de valorização. Ela vai deixar de ser uma das top, assim, de valorização. Talvez ela vai dar uma recuada aqui. Se voltar a cair, ela vai dar uma recuada de valorização de mercado. Deixa eu ver o que mais. Disse aqui pelo menos isso. De notícia hoje, nada tão relevante assim. Teve a questão que até a Marcela comentou da redução nos estoques de petróleo nos Estados Unidos. Deixa eu até ver aqui. Que hora que foi isso? 8 horas não teve nada. Aqui não teve. Estoque, sim, veio bem abaixo do esperado. Então, tipo, é como se a demanda realmente precisou, teve muita demanda e aí precisou tirar o estoque um pouco. Então, demonstra um pouco a questão da demanda, né? Então, por que será que a demanda está subindo? Aí vem a questão, né? Essa notícia sai toda semana. Nós estamos no período que verão norte-americano bomba lá, né? Disney, passeios, férias, enfim, é uma loucura. Então, realmente a demanda tende a aumentar. E detalhe, não é só de norte-americanos, isso aqui inclui também visitantes, né? Por exemplo, se eu for viajar para lá e eu estou consumindo muito petróleo para poder usar veículo, infelizmente, quer dizer, alugando lá, então eu estou consumindo muito petróleo. E aí eles perdem um pouco do cálculo aqui. E é até normal esses cálculos errarem as projeções aqui nesses períodos. É tipo final de ano, meio de ano, algumas épocas. E teve também feriado, tá? Feriado recentemente, 4 de julho, que muita gente viaja para lá, para família, conhecer, como é que fala? Visitar a família. Então a gente acaba tendo, assim, e para mim eu acho que é o feriado mais importante, 4 de julho. Eu acho, agora não tô lembrando um outro que é, assim, eu sei que é mais do que Natal. Tem ação de graças, na verdade, a ação de graças é maior ainda, mais festividade. Então, tem essa questão. Então, é até normal que errem as projeções aqui. E depois, estoque de gasolina até veio a mais, ó. Então, teve uma contradição. Nós tivemos aqui estoque de gasolina a mais e nós tivemos estoque de petróleo menos. Então, uma contradição, mas tudo ok aqui. Em relação a amanhã, quinta-feira, nós temos algumas notícias aqui. Primeiro, 9h15, decisão taxa de juros na zona do euro. Estão esperando manutenção, sendo que na última reunião foi reduzido. Se alguma coisa diferente disso aqui vier, atenção, pode dar um movimentozinho.
E nós temos aqui notícia 9,5 que não é de movimentar, mas atenção de qualquer forma. E depois, nada. É uma notícia, é uma semana, na verdade, bem tranquila mesmo. Deixa eu ver o que mais que eu tinha que falar. Acho que era só isso. Então, vamos ver como que vai ser o dia de amanhã.